Olá, boa noite. Estamos novamente aqui, dessa vez para conversar com um profissional de tecnologia da informação, que é o João Marcelo. João Marcelo, outro dia soltou a seguinte frase: criar raízes para depois dar asas. Ele estava falando sobre controle parental num grupo de amigos. E assim, quando o João falou isso, eu falei assim, esse cara, eu já sei que ele é um paizão, mas ele precisa falar com a gente sobre isso, porque é uma coisa difícil, controlar criança na internet ou em qualquer outro ambiente, né? Mas no ambiente virtual ainda é mais complicado. Tô esperando o João chegar aqui, deixa eu convidar ele. Ainda não entrou, tô aguardando ele. Vou falar um pouquinho sobre a profissão dele, tá? Ele é formado em Tecnologia da Informação pela Faculdade Batista de Vitória e atua como arquiteto de soluções sênior para data center, serviços de TI e cloud computing. Tá? O João ele é pai de 2 filhos, o Matheus e a Marcela, que têm respectivamente 12 e 10 anos de idade e são umas gracinhas. Agora há pouco eu coloquei uma foto de selfie, porque o João é o meu amigo que mais faz selfie na vida inteira. E por isso que eu coloquei por isso que eu coloquei uma selfie dele lá. Tô aguardando ele entrar agora, ele já tá chegando. E a gente vai conversar sobre criação de filhos. Eu espero que vocês curtam. Oi, João, boa noite. Ei, Maguinha, querida, tudo bem? Tudo em paz, tudo em ordem. Que Deixa eu legal, aumentar que meu legal. volume aqui um pouquinho. Hein, quem é essa pessoa que você estava apresentando aí com esse monte de predicados, etc? Eu só tenho amigo bom, cara. Eu não me meto com gente porcaria. Tudo Ai, gente ai, fina. tá certo, obrigado, valeu. Para mim é um prazer estar aqui com você, tá? Nessa iniciativa que está sendo sensacional e conversar é sempre muito bom, né? Falar de selfie, né? Poxa, que coisa legal falar dessas coisas, né? Ô, João, me fala uma coisa, olha, entre 0 e 10, onde 0 é mamão com açúcar e 10 é subir o Everest, qual a dificuldade de criar crianças, criar filhos? Que pergunta interessante. Eu diria assim, criar filhos é um desafio. Criar filhos é um desafio e é uma aventura, tá? Eu digo que é uma aventura. Porque criar filhos é uma escolha. A gente escolhe, tá? A gente pode ter filhos, tá legal, mas educar filhos de fato é uma escolha, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto, a gente vê que a dificuldade nossa em criar filhos está em escolher ser pai, escolher ser mãe, e escolher, de fato, pegar aquele serzinho que agora está ali e querer que ele chegue a algum lugar, e fazer dele alguém da vida, e projetar nele, não os seus anseios, né, mas projetar nele para que ele siga o seu caminho. Então, nesse sentido, Maga, a gente pode dizer que de 0 a 10, educar filhos é um desafio muito grande, porque depende da sua escolha, depende daquilo que você quer, tá? E aí, quando a gente torna isso a missão da nossa vida, tá? Quando a gente torna educar filhos a missão da nossa vida, aí a gente está realmente começando a escalar o Everest, vamos colocar dessa maneira, né? Que A gente está legal. começando a escalar, a gente está começando a viver uma vida, porque é uma escolha, né? Quando você quer, de fato, educar o seu filho, educar os seus filhos, de fato, então você começa a escolher. Então, suas escolhas, às vezes, vão te levar a situações, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou priorizar, porque passa a ser, de fato, a sua missão de vida. Você não vai esquecer da tua esposa, você não vai esquecer da tua vida, mas a tua missão de vida, de fato, ela passa a ser outra. Você passa a olhar as coisas de uma outra maneira. Então, de fato, por isso que eu digo que é uma escolha, tá? E educar filho, de fato, para mim, vai nesse sentido, tá? E escolher, de fato, uma missão para a tua vida. E aí você deve ter tido uma escolha, porque você é um profissional de TI,
E você e a Silvia, contabilista também, Exato. das exatas, né? Vocês devem ter tido uma escolha aí de comprar ou não dispositivos para os filhos. Os Sim. seus filhos têm celular? Como é que é a vida digital deles? E eles têm rede social, por exemplo, essas coisas? Olha, as crianças não têm telefone, tá? Eles não têm celular. Os celulares que eles usam é o celular meu, o celular de Silvia, para fazer, para interagir até com os colegas, tá? Para fazer as atividades de escola. Eles não têm perfil em rede social. E isso é um ponto interessante porque eu sou uma pessoa, a Silvia e a gente é muito diferente, né? E isso nos ajudou em relação a como traçar, como estabelecer algumas regras para eles, né? Por que que eu digo isso? Porque a minha esposa é mais quieta, ela é mais na dela, ela é mais contida, e eu sou totalmente diferente disso daí, entendeu? Então, essa questão de selfie e tal, não é com ela e tudo mais. Ela às vezes faz porque, beleza, vamos lá, mas não é o foco e tudo mais. Ela não gosta. E ela também não gosta de se expor e não gosta de expor a gente, entendeu? Como falei, sou totalmente diferente, já tive problemas por conta disso daí, mas, enfim, é uma questão de perfil e a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, assim, as crianças hoje Mas não não têm. muda, não. Não muda, não, que é Não, bom dos amigos, a gente gosta. com A certeza. gente gosta de vocês dois assim, desse jeitinho. Não, daí eu acho ótimo, acho que funciona, porque a Silvia ela tem o jeito dela, assim, bem mais contido, ela não gosta de ficar se expondo, tá, onde vai, uma viagem, assim, onde vai, tá postando uma foto, assim, não, e eu entendo e respeito isso, entendeu? Mas ela também sabe que eu gosto de colocar alguma coisa nossa, de mostrar a nossa vida do dia a dia um pouco, em casa, que seja para mim abrindo um parênteses, né? As coisas simples, né? As coisas simples são aquelas que têm graça, né? E eu gosto muito disso. Agora, as crianças elas não têm aparelho e a gente consegue ter uma convivência legal com elas nesse sentido, porque isso não isso a gente tem coisas que elas fazem na vida, né? Fazem na vida que substituem isso, tá? Elas têm acesso à tecnologia, tá? Mas elas não têm os seus próprios dispositivos e a gente consegue conviver com isso numa boa, né? Vamos colocar dessa maneira. Eu ia te fazer uma pergunta, eu acho que quase você respondeu já ela. Isso Pode foi falar. você e a Silva, então vocês entraram num consenso sobre como iriam fazer isso e como decidiram que, Exato. que seria assim. Vocês conversaram a respeito e falaram, ó, então não vamos dar celulares, vamos proteger, de certa forma, nossos filhos Sim, de tudo isso, de toda porque esse espetáculo que é hoje, né? Porque é um espetáculo a vida da gente, está sempre ali. exato. E aí eu posso te falar o seguinte, duas situações que já aconteceram. Eu tinha um telefone, antes de ser abduzido pelo mundo da Apple, vamos colocar dessa maneira, eu tinha um telefone Android da Sony, que eu gostava muito dele, boas fotos e tudo mais. E esse telefone estava em casa, né, e estava lá quietinho, eventualmente eu utilizava ele, e aí meu filho começou algum joguinho e tal, a gente emprestava e tudo mais, e ele começou a entender que aquele aparelho era dele, né? Esse é o meu telefone, esse é o meu celular, ele tinha, sei lá, 7 para 8 anos no máximo, né? Esse é o meu telefone, meu celular, e papai sempre deixou claro para ele a situação. Uma vez ele foi com a Silvia no mercado, colocou, pô, meu telefone, pegou o telefone e botou no bolso, né? Botou no bolso e estou aqui andando no mercado com o meu telefone celular. E aí entrou na seção de brinquedos ou doces, eu não lembro bem. Poxa, que legal, pegou o telefone e deixou em cima da prateleira, e envolvido, e a mãe chamou o filho, vamos embora, vamos embora. E o telefone ficou lá na prateleira, entendeu? Já E, era o e já telefone. era. E eu perdi aquele telefone backup, né? Que é sempre bom ter um backup. Perdi, conversei com ele, mas eu não precisei, porque ele já estava muito choroso, né? Eles estavam perto do meu trabalho, né? Quando eu entrei, ele começou a chorar. Filho, o que que foi? Eu perdi e tal. Então, foi assim que a gente entendeu que, assim, criança não faz parte do mundo da criança em relação a ter que cuidar. Então, hoje a gente está meio que acostumado, né? Você pega carteira, telefone, chave do carro e sai, né?
e para fazer alguma coisa no dia a dia, entendeu? A criança não tem que ter essa preocupação, não tem que fazer parte do modus operandi da criança, tem que lembrar de pegar o telefone. Tanto Tem que o que, telefone né? foi perdido na área dos brinquedos. Exatamente, entendeu? E aí é interessante, isso entra até em outra questão que a gente pode discutir aqui também, que é a questão de controle, né? Qual foi a minha primeira preocupação quando isso aconteceu? Tá? Foi tentar apagar o telefone. Então, o telefone estava na minha conta Gmail, eu entrei na conta e dei um wipe no telefone, ou seja, eu mandei apagar o telefone por completo, né? Ou seja, na próxima vez que o telefone entrasse numa rede, um Wi-Fi ou algo assim, ele receberia um comando para apagar o telefone, entendeu? Então, é esse o comando que eu dei para proteger meus dados, né? Para proteger a minha família de sei lá quem é que ia achar aquele telefone, né? Com as fotos que estavam lá e tudo mais. Entende? Então, assim, nesse sentido, realmente eu penso, a criança não tem que ter essa preocupação. Ele estava todo feliz, colocou no bolso e tal, mas quando ele vai para as coisas de ser criança, né? Aí você percebe realmente que não é o foco, né? Não é o foco da criança. E aí eu queria te contar também o seguinte: uma vez minha esposa e eu estávamos viajando. E a gente viu uma promoção bem interessante, né, de tablet. Poxa, vamos comprar para eles, um para cada um, acho que vai valer a pena. Tal. Minha esposa falou, a Silvia falou, João, eu acho que não é o momento. Eles já têm, a gente pode emprestar para eles, eles vão utilizar. E isso nos ajuda a ensinar para os nossos filhos a questão da partilha, né? A questão do altruísmo, a não ser egoísta, a dividir, né? Não é só seu, né? Do seu irmão também. Então, até nesse sentido, o fato de você poder emprestar, ele saber, não, isso é do meu pai, isso aqui meu pai usa também para coisas sérias. Então, eu não posso. Então, assim, são questões que você vai educando os seus filhos nas coisas sérias da vida, entendeu? Ou seja, eu estou emprestando, mas eu estou pegando de volta, né? Ele está usando, tem um joguinho dele, mas tem as coisas, tem o e-mail do papai também aqui. Uhum. Então, tudo isso são coisas importantes, né, para serem consideradas. E aí, Maga, ou seja, a gente vai lembrando de coisas. Quando a gente fala de segurança, né, e uma amiga nossa falou sobre segurança aí na semana passada, e é importante a gente pensar. Existem aplicativos e tudo mais, conteúdo malicioso que é feito para roubar os seus dados, que é o ativo mais importante do mundo hoje, que é o dado. Né? As principais empresas de tecnologia hoje ganham dinheiro em cima de dados. Né? Se a gente pegar assim, um histórico das grandes empresas, maiores empresas do mundo, de 20 anos para cá, né? Hoje a gente vê que as maiores empresas, o foco delas é trabalhar com dados. Facebook, o Google, a Microsoft trabalham com dados. Eu sempre pensei, cara, como é que o Google ganha dinheiro? Eu digito lá google.com, pesquisa que eu quero, como é que os caras ganham dinheiro? Então, para você ver como os dados são importantes. Né? Hoje, não sei se foi hoje, se foi ontem, que teve uma invasão no Twitter de famosos, só de famosos. E aparentemente veio de dentro do Twitter essa invasão. Então, algum funcionário, porque, para você ter uma ideia, Bill Gates foi invadido. Nossa. Para você ter uma ideia de como foi grave. Então, ninguém está seguro, ninguém está. Mas, João, eu acho que o mais complicado é com relação a não é só dados, é conteúdo para criança. Porque, sim. é ruim você sair as coisas, mas entrar para o teu filho um conteúdo que você jamais gostaria que entrasse, também é complicado. E está muito fácil. Principalmente assim, os seus filhos utilizam o seu celular. Como é que você faz? Fala um pouco sobre controle parental dos equipamentos. Tanto computador, Legal. celular. Claro, essa é uma palavra meio feia, né? Mas é uma palavra muito importante da gente entender, né? Bom, falar da nossa rotina um pouco, assim, a gente tem um computador, um notebook, o Windows, tá? Com Windows 10, e esse notebook, ele tem uma conta Hotmail da Marcela, tem uma conta Hotmail do Matheus. Quando você entra no site do Hotmail, das contas da Microsoft, você consegue, e até do Google, né? Eu vou entrar nessa daqui a pouco, você consegue criar contas para menores de 13 anos. Tá? Então, um adulto consegue criar uma conta para um menor de 13 anos. Então,
ele cria essa conta e eu adicionei essa conta no hall familiar, vamos assim dizer. Tem um Microsoft Family. Então, assim, eu adicionei essa conta lá e eu controlo o acesso, tá? Então, assim, quando eles acessam, e é interessante porque essa conta também está vinculada ao uso do videogame, né? Então, quando eles acessam o videogame, tanto o videogame quanto o computador, eles têm um período determinado para utilizar, que é uma hora por dia, tá? Então, nessa uma hora por dia, ele pode fazer as pesquisas de escola, ele pode utilizar e jogar o Minecraft, ele pode pesquisar os vídeos e os aplicativos que ele tem acesso, que são permitidos a ele, e também ele pode pegar essa mesma hora, logar no videogame e utilizar também. Tá? Então, assim, é possível você ter esse tipo de controle em relação aos dispositivos que são compartilhados. Por que eu estou falando isso? Porque se o dispositivo já é compartilhado, ele não é de uso exclusivo da criança. Eu estava pensando aqui, quando preparava nosso encontro aqui, isso já é, Maga, 50% do problema resolvido, vamos assim dizer. Né? Porque um dispositivo em que a criança ela tem o controle total, absoluto, né? E acima de tudo, se o tipo de conta que esse dispositivo tem não é uma conta infantil, eu quero falar disso também, né? Ou seja, qualquer coisa a criança está sujeita ali. Tá? Então, assim, o que é o controle parental? O controle parental é um controle que os pais eles colocam no dispositivo móvel, dispositivo de desktop, notebook, para controlar os acessos, para controlar aquilo que pode ser visto por aquele menor que tem acesso àquele dispositivo. Agora, Maga, uma coisa muito importante, né? Nada substitui uma boa conversa. Nada substitui sentar com teu filho, sentar com tua criança, independente da idade, e definir as regras. As regras têm que ser muito claras, não é? Hoje, às vezes a gente usa aquela desculpa, mas as coisas, o mundo digital está mudando. Sim, as coisas estão mudando, mas princípios não podem mudar. A gente não pode mudar, a gente não pode entender que os princípios estão mudando, né? A honestidade continua valendo, né? A verdade continua valendo. Os princípios que nós fomos criados, os princípios que os pais tentaram nos ensinar, né? Os princípios que as comunidades religiosas tentam passar para nós, os princípios que os mais velhos tentam passar, eles continuam válidos. Agora a gente tem um novo formato, mas os princípios continuam valendo, né? O castigo agora é outro, né? Muda. O cantinho do pensamento continua valendo, mas existem outras coisas que você pode considerar. Eu estou falando isso porque a gente não pode confundir as coisas. Os princípios, eles precisam continuar valendo. Aquilo que é importante precisa valer. Então, assim, antes de controle parental, vamos ter uma boa conversa, vamos ter um bom papo, vamos falar com a criança, vamos explicar o que está acontecendo. O controle parental é importante, porque assim, o pai precisa entender o que está acontecendo com o filho. O pai precisa entender quem são os amigos do filho, com quem o filho está conversando, né? E pegando um gancho do que a doutora Damares falou na semana passada, né, na live que ela fez, né? Chegar no quarto do filho, filho, o que está acontecendo? Né? Você está o quê? Por exemplo, eu já conversei com meu filho, olha, você está jogando aqui o jogo, tá? Assim, você não joga online, tá? Eu não quero você aqui com jogo online, conversando com ninguém, com desconhecido, tá? Essa questão, não quero você conversando com desconhecido, chat, com desconhecido. Não. Você vai jogar, então assim, você vai jogar com seu colega Arthur, você vai jogar com teu colega Eric, você vai jogar com o seu outro colega Matheus. Então assim, ok, pessoas que eu conheço os pais, tá? Então, são coisas que o controle parental ele é fundamental, tá? Para que você tenha relatórios, controle, mas isso não substitui uma boa conversa franca e direta com seu filho para que as regras sejam definidas. Porque se você só parte para a parte do controle, aí o moleque tem que escapar pelos dedos. E esse é o ponto que não dá às vezes, entendeu? Acho que é uma via de mão dupla que a gente precisa trabalhar. Sim, porque as crianças, a tendência é insistir, é testar e insistir, né? E se elas se não funciona assim, elas começam a até esconder coisas. Porque não é difícil esconder coisas. As crianças conseguem esconder muita coisa da gente. Então, e se você não tem esse papo aberto, logo eles começam a fazer isso, a dar um nó em você para tentar fazer aquilo que não podiam fazer por algumas coisas. Então não adianta nada
o controle parental se a criança ficar tentando o tempo inteiro quebrar as regras, né? Exato. E Maga, você citou um ponto aí, a criança fica tentando. E é importante que os pais conheçam os filhos, né? Reações dos filhos. Né? Você perceber que seu filho, não, algo está acontecendo. Tá? Vou contar uma situação aqui. Uma vez há muito tempo, meu filho, ele foi num passeio de escola. E quando ele voltou do passeio de escola, quando ele apontou da porta do ônibus, eu olhei para ele e ele olhou para mim e eu percebi, não, algo está acontecendo, Se tem algo entregou aí, só no olhar. né? Aí eu perguntei, filho, tá tudo bem? Não, pai, tá tudo bem. Beleza. A gente está no carro, indo para casa, olhando do retrovisor, filho, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, beleza. Quando a gente chegou em casa, ele foi o primeiro a entrar em casa e foi direto pro cesto jogar a roupa suja. Eu falei, que estranho, meu filho. O Judson, que está com a gente aqui, grande amigo meu, né, sabe dessa história que eu contei para ele. E aí eu falei, não, tá estranho, né? Aí Silvia chegou, fui procurar, aí Silvia falou assim, ô filho, cadê a sua bermuda de tomar banho que você levou? Ah, pai, mãe, eu coloquei lá no cesto. Aí eu matei a charada. Eu falei, ah, é isso. Fui lá no cesto procurar, e não tava a bermuda, né? Eu falei, filho, a bermuda não tá aqui, filho. Ah, mas filho, a bermuda não tá. E aí ele confessou, falou realmente, filho, papai percebeu que você estava diferente no momento em que você entrou. Então, ah, pai, foi sim, eu não quis falar, não, filho, mas é importante, a mentira não pode. E nesse dia a gente conversou um pouco mais sério, porque mentira, Maga, é uma coisa assim que é tolerância zero. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque não tem como a gente admitir um ambiente propício à mentira, propício a esconder as coisas, entendeu? Então, assim, é fundamental que a gente deixe as regras claras, né, com a criança, deixar as regras claras. E quando essas regras são quebradas, né, é importante que ela entenda que quebrou as regras e o que está acontecendo. Tá? Então, a gente teve uma conversa, né, nesse dia um pouco mais séria, mas, assim, é importante que nós conheçamos os filhos para entender o que está acontecendo e tentar ajudar o nosso filho, porque se passa uma primeira vez, ele vai tentar uma segunda vez, como você falou. Ele vai insistir, e de repente, para a criança, ela não sabe mais a diferença do que é mentira, do que é verdade, do que é real, do que não é. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso. Tá? Acho que certas coisas a gente tem que ter tolerância zero para poder ter uma relação saudável, não só com os filhos, mas com a esposa, seja lá como for. Acho que a verdade ela tem que prevalecer. Outro dia você falou uma coisa que me marcou bastante, inclusive que fez eu refletir para querer conversar com você sobre isso. Claro. Você falou assim, temos que criar um padrão de comportamento na criança. Uhum. Isso tem a ver com esse papo de não haver mentira, tem a ver com o padrão de comportamento? Como é que funciona criar um padrão de comportamento com os seus filhos? Maga, assim, quando eu falo criar um padrão de comportamento, essa é uma coisa que eu até queria ter falado antes, mas acho que o momento de fato é agora, é assim, a gente não cria, um dia eles vão embora, no bom português, um dia eles vão tomar suas próprias decisões, um dia eles vão estar sozinhos, então assim, não adianta a gente como pai tentar colocar os filhos numa situação, assim, um dia eles vão embora, e vai chegar um dia em que vai estar tudo de casa, minha esposa e eu, e nesse dia, como é que vai ser? Vão ser dois estranhos dentro de casa, entendeu? Que viveram só em função dos filhos, enfim. Estou extrapolando aqui o tema do assunto, mas é um assunto também importante. Quando eles forem embora, como é que vai ser, né? A vida sem eles não existe mais. Então, assim, essa é uma questão importante. Um dia eles vão embora. E as crianças, elas serão o fruto das experiências, dos princípios, dos valores que elas aprenderam enquanto estavam aqui dentro da minha casa, né? Enquanto eles estavam aqui, enquanto elas desfrutavam aqui da nossa companhia e do que aprenderam, do que foi certo, do que errado, do que papai errou, do que a mamãe errou, do que papai acertou. Então, assim, eles vão com essa bagagem para construir a vida deles, tá? E nesse sentido, é importante que hoje, porque hoje eu tenho essa responsabilidade, né? A responsabilidade que eu tenho é de tentar construir neles, de buscar construir neles valores, de buscar construir neles, né, um futuro, princípios sólidos, valores sólidos. Então, eu entendo que isso é minha responsabilidade. Eu entro novamente, um outro parênteses aqui. A escola tem um papel muito importante nisso, mas assim,
valores, princípios, responsabilidade, certo e errado, isso é meu problema. Isso é minha responsabilidade. Não é da tia da escolinha, não é da professora. Isso é eu como pai que sou responsável. Fala, meu filho, isso está certo, meu filho, isso está errado por isso, está errado por aquilo, não pode gritar, não pode falar. Então, assim, nós como pais temos que entender que, como eu falei no início, ser pai é uma escolha. Tá? E é uma responsabilidade, um privilégio, tá? Poder criar filhos para a posteridade, entendeu? Poxa, vou ficar muito feliz. Poxa, aquele lá é o filho de João Marcelo. Olha aquele moleque, entendeu? Aquela lá é a filha do João Marcelo e da Silvia. Cara, olha como é que ela... Vou ficar muito feliz, né? Se isso acontecer, porque não é porque eu estou me projetando, não, mas porque deu certo o trabalho, deu certo o investimento. E eles precisam se portar de uma maneira, quer eu esteja, quer eu não esteja. Eles precisam se comportar dessa maneira. Se eles estão lá no meu pai, lá no Espírito Santo, né, sem o papai e a mamãe, ou se eles estão aqui. Então, assim, o procedimento tem que ser o mesmo. A regra tem que ser a mesma. Maga. Sabe que aconteceu uma coisa? Quando eu era criança, a minha irmã tá assistindo, ela vai lembrar. Quando eu era criança, chegava em um período que a minha mãe tirava férias. Não era que nós tirávamos férias. Minha mãe tirava férias do trabalho. E ela tinha irmãs que moravam no interior de São Paulo. Uhum. E ela ia sozinha, viajava sozinha para ver as irmãs. As duas irmãs que moravam lá. E eu e a Beth ficávamos em casa. Nesse período, olha, que eu e a Beth a gente aprontava muito. A gente vivia fazendo arte, se machucando, correndo, bagunçando. Mas quando a minha mãe viajava para o interior, nós ficávamos super comportadas. A gente tinha o padrão de que a mãe não está aqui, a gente não vai aprontar nada enquanto ela não... A gente vai obedecer toda a recomendação. Era uma mistura de um respeito muito grande para que a gente não desapontasse quando ela voltasse e um certo medo de praga de mãe pega, sabe? Vai que dá tudo errado, né? Não vou fazer. Mas a gente tinha esse conceito de que não podíamos, enquanto a mamãe estivesse lá com as tias, a gente não podia pisar na bola. E o meu pai não deixava para trás também, porque ele fazia pratos maravilhosos. Meu pai ficava cozinhando, tinha a sacanagem era que o meu pai ele tinha a capacidade de fazer, de rechear o macarrão daquele grosso, aquele, acho que é tortellone, não sei, um por um. Recheava, fazia recheios maravilhosos, recheava. Caramba. Quando a minha mãe ia viajar, os pratos ficavam assim, né? Top. E aí a gente tinha o papai cuidando e a mãe que dava esses valores, mas que tinha saído. A gente não desobedecia. Eu e a Beth, a gente obedecia tudo durante as férias da mãe. Quando ela voltava, a gente aprontava de novo, ia pra rua, se arrebentava, caía de bicicleta, mas quando ela estava lá, a gente fazia tudo direitinho. Eu acho importante isso, porque quer esteja presente, quer não esteja. Só para você falar aqui de uma coisa que tem a ver com tecnologia, mas não com dispositivos. Por exemplo, desde criança, desde pequenos, a gente sempre passou para nossos filhos a visão assim, olha, esse determinado programa, esse determinado desenho, tá, infantil, ele não é interessante, ele não é legal, tá? Porque ele tem esse tipo de conteúdo que não ajuda em nada, tá? Então, assim, esse aqui, esse dali. Então, assim, desde pequeno mesmo, estou falando de 3, 4 anos de idade, de sentar e falar assim, ó, papai entende que isso aqui não é válido, então não vamos assistir, tá bom? Por conta disso, disso e disso. E isso sempre foi assim, nossa conversa sempre foi essa. Tá? Hoje eu não preciso me preocupar, assim, eu estou sendo bem transparente com você, não preciso me preocupar em relação a, pô, o que eles estão assistindo lá, hein? E deixa eu vou lá, eu tenho que será? Não, eu não preciso me preocupar. Obviamente eu fico de olho, mas não preciso me preocupar, porque eles já assimilaram que determinado conteúdo, né? Às vezes a gente estou aqui assistindo, eu vou botar um filme, aí começa alguma coisa, eles olham, papai, eu acho que
Então, assim, é uma situação que eles já admitiram, né? Eles já entenderam a questão, eles já entenderam o princípio da regra, Uhum. que para mim é o mais importante, entendeu? Não estou dizendo, meus filhos são maravilhosos, não me dão problema. A questão não é essa. Eu acho que filho dá problema, e a questão é exatamente essa, Tá tá? subindo Everest, né, João? Como eu falei, então assim, o filho dá problema, mas a questão é assim, como você como pai se porta, né? Se você é omisso, se você é omisso, se você não tá nem aí, entendeu? Se alguém reclama com você alguma coisa, tá? E você, ao invés de entender a situação, se você achar ruim com a pessoa, né? Ou seja, alguém vem e reclama do meu filho, não vou achar ruim com a pessoa que falou do meu filho, entendeu? Então, assim, a gente precisa, de fato, começar se é que a gente já não faz isso, a começar a pensar da maneira correta, não é? Porque, às vezes, a gente que uma pessoa de fora vê uma situação e vem nos ensinar alguma situação, e é nosso papel, entendeu? Entender o que está acontecendo e conversar com a criança e corrigir a criança para que aquilo não se repita mais. Interessante, né, o conceito de correção, né, Maga? Porque quando a gente fala de correção, a gente está falando assim, olha, eu estou te corrigindo para que você, de fato, vá por um caminho correto. Eu estou te corrigindo para que você, de fato, acerte, porque eu quero que seu objetivo seja maior, né? Eu quero que seu objetivo seja maior do que isso. Então, por isso a correção. Então, sim, esse é o ponto, tá? Eu vi que, acho que A foi a Letícia... minha filha Você... postiça tá aqui também, ó. Minha filha Opa! postiça tá falando que deu pouco trabalho. Aí a Meme falou assim, ó. A Emily tá dizendo assim, ainda bem que eu dei pouco trabalho, né, mãe maga? Posso imaginar, posso imaginar. Teve um comentário que acho que a Letícia, amiga nossa, colocou aí sobre sensores de 12 anos. Olha, Sim. eu falo com você, assim, a gente usa esse critério, tá? Mas às vezes é importante você assistir um pouco daquilo que os sensores de 12 anos, seja no Prime, seja no Netflix, está oferecendo. Eu confesso que me surpreendendo negativamente, estou estranhando, tá? Estou ficando meio abismado daquilo que as pessoas têm colocado para sensores de 12 anos. Tá? Esses dias, João, eu tava com uma sobrinha e ela já é adulta e tem sobrinhos, né? E aí ela tava no telefone com o sobrinho ligou para ela por vídeo, né? E ela viu que na TV tava passando Peppa Pig. E aí na Certo. hora ela falou pro sobrinho: desliga já isso, não é para assistir Peppa Pig. Ele é pequenininho, acho que ele tem 4 aninhos, acho 3 ou 4 aninhos. Não é para assistir isso. Peppa Pig, a tia já falou que não é para assistir. Perfeito, Peppa Pig é perfeito, perfeito. malvada, não é para assistir ela. E aí a tia dando a dura, né? Então, coisa para criança, é coisa feita para criança, mas você consegue perceber que não é legal, mesmo tendo sido feita para criança. Com certeza. Maga, um colega de trabalho meu, né? Na época, a gente trabalha junto já há quase 7 anos, né? Eu trabalho 6 anos na Embratel, quase 7 anos. E uma vez ele comentou comigo, ele falou: João, a Peppa, ela é malvada e ela é folgada. Nunca vou esquecer, a Peppa é folgada. A Pepe é folgada, entendeu? Pô, ela fica lá brincando com os pais, enganando. Ela é folgada. Nunca vou esquecer essa frase, essa palavra dele. Eu comecei a refletir, de fato, meu. Então, assim, quando a gente fala de idade, não tem problema, é livre, né? Da idade, né? Mas o ponto aqui é assim, cara, será que isso aí, de fato, está sendo algo interessante, está sendo algo positivo, né? A gente está crescendo quando a gente está assistindo isso. Queria mandar um abraço aqui para minha prima Lili, que está lá do Espírito Santo, né? Tá participando aqui. Ela é professora, né? Mestre em pedagogia, né? Uma pessoa fantástica. Um abraço para você. E, eu realmente penso isso. Então, assim, existem algumas coisas que a gente, de fato, tem que estar ligado em relação a isso, né? Porque, às vezes, você usa a televisão. A gente falava de televisão, né? Que antigamente a TV está educando. Maga, hoje as coisas mudaram. Hoje, se eu tirar a TV por assinatura e deixar... Eu não preciso,
só fico na internet, né? Porque o YouTube, hoje o conteúdo ele é consumido sob demanda, né? Agora Sim. eu quero assistir Chaves, agora eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo. E você consegue preencher o seu dia inteiro. Então, o ponto agora, você tem escolhas. Então, eu acho que esse é o ponto positivo agora, né? Hoje você tem escolhas, né? Você consegue escolher o que você antigamente não conseguia. E aí, muito mais a importância de você escolher bons conteúdos. Sim. Ô, João, é, você consegue indicar algumas coisas para o pessoal ler? Livros que você e a Silvia tenham adotado, os materiais assim? Posso sim, tá? Mas antes de falar disso, antes de falar de livros e tudo mais, eu só queria fechar o ponto da questão do controle parental, tá? Tá. Por exemplo, a maioria dos telefones hoje são Android, né? O que que o Google tem? Existe uma ferramenta chamada Family Link, tá? Que você consegue instalar no seu dispositivo e ter acesso de qualquer computador. Family E você Link? com Family Link, Google Family Link, tá? E através do Google Family Link você consegue controlar é, totalmente, 100% um outro aparelho como a conta Google que você cria para um menor de 13 anos. Então, assim, a questão hoje não é só questão de dar o celular, não dar o celular, como a gente já discutiu aqui, está falando de conteúdo, né? Então, assim, você consegue controlar esse telefone, você consegue indicar e instalar aplicativos no aparelho no aparelho que você está controlando, tá? O celular do pai e da criança tem que estar juntos para que você faça esse primeiro controle. Então, assim, indico sim esse aparelho, tá? Aham. Esse aparelho, esse Esse aplicativo, né, aplicativo. para que você faça. Pra você ter uma ideia, Maga, existe controle parental até no PS4, tá? Pesquisando sobre isso hoje à tarde, tá? Até no PlayStation você tem controle parental, tanto para o sistema como um todo, como também você tem controle parental por usuário, né? Então você diz que determinado usuário pode acessar a esse. Tá? Então, qualquer. O Prime da Amazon também acho que faz umas 2 semanas Recente, só, recente, é né? isso Faz aí. 2 semanas É, entrou também os sim, perfis para você ter controle. exatamente. Então, assim, esse é um assunto que vem, assim, é um assunto, não vou dizer que é novo, tá? Mas é um assunto que realmente está hoje, que qualquer um pode fazer. É que, Maga, assim, ser pai dá trabalho, e nem todo mundo quer pagar o preço, né? Ser pai dá trabalho, né? Ser pai é algo assim. Ser pai e mãe, e fica um beijo aqui para minha linda esposa, que está participando aqui Linda também, mesmo. contribuindo com alguns insights. É, assim, você tem que pagar o preço, tá? Você não adianta, né, tratar a educação de filhos por terceiro, não, você tem que pagar o preço, né? E às vezes pagar o preço é você deixar de fazer alguma coisa, você deixar disso, ou pensar de uma outra maneira, né? Às vezes você vai ficar com eles realmente para fazer alguma outra coisa. Então, ser pai e mãe, de fato, você precisa realmente participar, você precisa escolher ser pai, escolher ser mãe e educar o seu filho. Mas uma coisa que eu comentei, convidei minha cunhada para assistir hoje, acho que ela não conseguiu, ela não chegou do trabalho ainda, provavelmente, mas Tá? eu convidei ela para assistir e eu comentei sobre você e a Silvia uma coisa que eu acho incrível, que vocês não deixam de ser namoradinhos e ao mesmo tempo são pai e mãe, e tudo junto. E de repente eu vejo vocês fugindo e as crianças ficam com um amigo ou com a vovó e com o vovô e vocês vão ser namorados. E aí, dali a pouco, vocês estão família, todo mundo junto. Dali a pouco tá um papai lambendo seus filhotes, a mamãe lambendo seus filhotes. Vocês são assim, eu olho e falo assim, tem tempo para tudo isso? Como é que é isso? Como que é essa A rotina, Ju? nossa rotina, Maga, olha só, antes de falar disso, né, conteúdo, falei do aplicativo, tá? Sim? Livros que a gente nos ajudaram. Tem um livro que um amigo nosso, Alex Cabori, nos deu no aniversário meu, que chama Como ajudar seu filho a amar Jesus.
Eu amo esse livro. Amo esse livro, tá? Um outro livro de um escritor conhecidíssimo, Samitiba, Quem Ama, Educa. Esse livro é sensacional. Sensacional esse livro, tá? Eu quero deixar aqui essas duas dicas aí para pensar em educação de filhos, para quem pensa em ter filho, enfim. Eu realmente recomendo essas literaturas porque elas nos ajudam, tá? Elas nos ajudam realmente a pensar em educação. Agora, a nossa rotina é interessante. A gente sempre esteve junto, sempre, né? Quando a gente teve, os meninos eram menores, né? A gente já saía para algum lugar e você, como nossa amiga íntima, sabe que tem várias histórias aí, com a Marcela, com o Matheus, enfim, com eles pequenos, a gente sempre esteve junto, tá? Então, a nossa rotina sempre foi essa. Com as crianças na escola, maiores, o que a gente faz? A gente sai junto, né? Vamos falar fora da pandemia, né? A gente saía junto, a gente fazia o nosso culto dentro do carro, né? A gente lia, cantava dentro do carro, deixava as crianças na escola. É interessante que o Matheus passou a não querer mais abraço e beijo na porta da escola. Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso muito estranho, muito ruim, porque, poxa vida, né? Uma coisa tão legal, despedir do Todo filho, mundo passa por isso. né? E ele não quer mais abraço e beijo na porta da escola, né? Eles vai andando e dá um tchauzinho de longe e tal. Poxa vida. Mas aí, essa é a nossa vida. E aí a gente sai dali, não raro, a gente vai para uma padaria lá mais perto do trabalho e toma um café junto. É o nosso momento junto, meu e dela, tá? De sentar, de tomar um chocolate, um suco, conversar, trocar ideia. Então, essa sempre foi o nosso jeito de fazer as coisas. E ali decidir, olha, o problema está aí, tem que pagar isso, enfim, é o nosso momento juntos, né, de resolver as nossas questões ali, de ter o nosso momento, né, como você falou, de namorar, de estar ali, de conversar. Isso é fundamental para qualquer casal. Tá? Eu falo com você. São pequenas coisas que fazem diferença. Isso faz diferença na nossa vida como casal, entendeu? Sentar no momento onde estamos nós dois ali e, poxa, para nós isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa é a nossa rotina, tá? Você falou da questão, teve uma vez, as crianças eram muito pequenas, a gente tinha uma viagem e a gente teve que levar as crianças lá para o Espírito Santo para viajar, ficaram com meu pai. Nossa, é muita coisa para contar, mas ter uma família que ajuda, que dá apoio e passar tempo junto com minha esposa, de fato, é muito bom. E voltar depois a ficar nós quatro juntos de novo, enfim, ótimo. Então, isso é espetacular, porque tem muitos pais que falam, me anulo por causa da criança. Não, na verdade, você acumulou alguma coisa, você não anulou nada. Você trouxe mais, né? É, é, É que parece que o tempo é tão pequeno, né? E falando de tempo, ó, a gente tem mais aqui uns 10 minutos só de papo e tem tanta perfeito. coisa para conversar, né? Vamos lá. Por exemplo, uma das coisas interessantes é ver. Eu sou cristã, você é cristão, tem alguns amigos que estão nos assistindo que talvez não sejam cristãos, mas não sejam assim. Vamos fazer o culto no carro, né? Você acabou de falar isso. Sim, sim, sim. Vamos ler um livro como ensinar o meu filho a amar Jesus, né? É muito importante para você e para a Silvia estar ligado a uma comunidade religiosa. Inserir os seus filhos nesta comunidade religiosa. O que eles trazem de volta? Como é a reação das crianças inseridas numa comunidade religiosa? João, conta para quem não tem um filho que faz parte ali e o que seus filhos fazem na igreja. Olha, eu só agradeço aqui ao meu pai e minha mãe, né, por tudo que eles fizeram por mim na minha infância, né? Meus pais sempre focaram nessa questão de realmente nos focar, a minha irmã, que pediu um beijo também, chegou o momento de dar um beijo para ela, que está aqui, sempre focou em dar uma educação cristã para mim e para minha irmã, né? Para que a gente tivesse realmente, né, esses valores, esses princípios. E assim, eu busco passar isso para os meus filhos. Eu tento passar para os meus filhos coisas que fizeram sentido para mim quando eu era criança. Por exemplo, meu pai, né? Quando a gente era criança, minha irmã e eu, a gente tinha
né? A gente revela a idade. A gente tinha um gravador de fita cassete. Tem gente que está aqui que não faz nem ideia do que eu estou falando, né? Tinha um gravador de fita cassete e tinha uma fita ali que passava músicas cristãs, né? E aí essa fitinha ficava rodando ali, e meu pai levantava, trocava o lado, e depois levantava e trocava o lado de novo, e aquilo ficava tocando ali quando a gente estava dormindo, tá? Hoje, a gente tem um iPad que meus filhos não dormem sem música, ele já tem a playlist, dá o play lá, aquilo fica tocando aleatório a noite inteira, e eles ficam ouvindo aquilo ali, e meu filho, quando vai tomar banho, ele tem uma playlist chamada Banho. Então, ele pega uma caixinha Bluetooth, tá? Que é a prova d'água, ele leva aquilo para o box, gruda aquilo ali e toca lá. E eu estou no terceiro quarto ali trabalhando, Maga, e ele canta e tal, e se diverte, entendeu? Então, assim, são essas as coisas que, quando você percebe que a educação cristã, ela faz sentido, que ela faz diferença, entendeu? Pô, quando eu pego meu filho cantando as músicas, mas cantando porque ele gosta, ele escolheu a playlist, eu não precisei mostrar, ele escolheu a playlist, ele falou, não, eu gosto dessa música, gostei e tal, e ele mostrou, aí tem a playlist banho e a playlist dormir, né, hora de dormir, que ele criou junto com a Marcela, entendeu? Então, assim, são essas coisas que você tem de retorno, entendeu? E aí você percebe realmente que a educação cristã ela faz sentido. Os meus filhos, eles decidiram por si só entregar a vida a Cristo, vamos colocar dessa maneira. Eles decidiram por si só se tornarem cristãos, né? Eles tomaram a decisão. E para nós, como pais, isso é uma alegria, né? Aconteceu de uma maneira com meu filho que eu não esperava. Foi uma surpresa para mim, mas foi uma decisão dele que foi maravilhoso. Então, assim, são coisas que a gente recebe em troca, em retorno, que realmente você percebe que faz sentido. É uma benção. É uma Que benção. barato. Muito, muito legal isso. Eles fazem parte do que, João, na igreja? Na igreja, hoje, meus filhos fazem parte de um ministério bem interessante, dois ministérios, né? Que é o ministério dos aventureiros e Perdão, esquece isso. Minha filha já tem 10 anos, que absurdo. Os dois hoje estão envolvidos no Ministério dos Desbravadores, né? Gente, às vezes esqueço que O eles tempo cresceram, Maga. passa, não é Eu mais esqueço. bebezinha. Então, assim, hoje eles estão nos desbravadores e eu passei a minha vida inteira praticamente como desbravador e eles vibram, eles gostam muito, né? Acampar. E a Marcela, até então, no passado, ela não era, mas ela sempre foi e ela via com a mãe, né? Que a minha esposa, ela é líder de desbravadores também, ela está envolvida e até então ela está lá também ajudando na cozinha, sempre foi, ela sempre gostou. A minha filha é muito prestativa, tá? Até demais. Minha filha é muito prestativa, ela quer ajudar, ela quer se mostrar à disposição, e é uma característica dela que eu amo isso, entendeu? Vamos orar, não, ela quer orar, vamos fazer uma coisa, não, ela quer carregar, ela quer fazer, entendeu? Então, assim, eu vejo isso nela, assim, ela tem um altruísmo, tá? Que é algo que eu admiro muito, um desprendimento, um senso de desprendimento, né? Que eu vejo na minha filha, que eu fico abismado, e fico muito feliz em poder ver isso nela. É fantástico. Muito legal, muito bom. Ó, são vocês quatro. Quando é que chega o mascote? Existe uma certa pressão para isso, né? Eu particularmente sou meio assim em relação quando a gente fala de mascote, a gente só pode estar falando de um animalzinho de estimação, porque a porta fechou aqui, né? A Aham. gente encerrou a família Bruno da forma como ela está, né? A composição, né? Embora encerrou aqui na composição de 4 pessoas. E aí a gente realmente pensa nisso, né? É algo que a gente vai ter que partir para isso daqui a um tempo, né? Eu gosto de animais, meus filhos gostam de animais, a Marcela está começando a gostar, um peixinho pode ser uma A boa Letícia ideia, tá falando aqui um mas peixe. eu queria um cachorro. Eu gosto de cachorro de apartamento, aquele golden, sabe? Um cachorro Aham. simples para apartamento, Sim, cachorro é, pequeno para sim. apartamento, né? Os, A o- os, verdade, ó.
Os 3 lugares que tem sobrando na Santa Fé, um Golden consegue ocupar Exato, bem. exatamente. Exatamente. É um cachorro muito tranquilo de cuidar, mal, não precisa dar banho, né? E banho é Aham. barato de um cachorro como esse. Enfim, mas é o cachorro que eu gostaria de ter, sendo sincero, gostaria de ter esse cachorro, né? Mas enfim, são planos, Maga, são planos aí para a nossa família. Muito bom. Gostaria mesmo. João, muito bom conversar com você. A última pergunta é sempre assim, é para dar, dar uma chacoalhada mesmo em coisas que vocês ainda não tinham decidido. Imagina, mas Mas, legal, tá mas foi certo. muito legal falar com você, acho que acrescentou bastante. A live vai ficar no IGTV, depois eu vou dar uma editada para pôr no YouTube também. Vou anotar na descrição o nome dos livros que você passou e Legal. o nome do app, do aplicativo também, o Google Family Link, para Sim, que as importante. pessoas tenham acesso rápido, mesmo que não assistam a live inteira, tenham acesso as informações que você deu aqui pra gente. E quem está assistindo, depois compartilha aí com os amigos, principalmente porque eu só tô chamando amigo que tem um conteúdo assim que vai ajudar todo mundo que a gente conhece. Então, quando eu escuto vocês falarem alguma coisa muito bacana, eu acabo chamando vocês para vir aqui bater um papo, porque eu quero que todo mundo Valeu. saiba como a gente tem Ó, valores importantes entre a, pessoas que estão entre nós aqui para compartilhar. obrigado. A Silvia me lembrou aqui de e eu lembrei também um outro livro, que é o Orientação da Criança, que é um Orientação da livro que criança. ela usou muito também. Tem um livro, Maga, do Augusto Cury, tá? Que eu estava tentando lembrar aqui, que acho que é 20 regras de ouro para educar os filhos. É isso aí. 20 regras de ouro para educar os filhos e alunos. Esse livro é sensacional. Tá? Acho que é um dos poucos do Augusto Cury que falta ter aqui em casa, sendo sincero. Gosto muito desse autor, desse escritor, né? Acho fantástico ele, tá? E recomendo de verdade, tá? A forma como ele aborda, né? As questões, né? Eu realmente recomendo fortemente, vamos assim dizer. E só tenho que te agradecer aqui a oportunidade desse espaço, tá? Para mim foi uma bênção, cresci muito. Beleza, anotei tudo aqui. Muito obrigado, João. Muito Eu que obrigado, agradeço. Silvia. Beijo grande para todos que estavam aqui. Obrigado mesmo. Um beijo, valeu. Beijão, obrigada. Até Tchau, mais. tchau. Até mais.